Fala, empreendedor! Sejam muito bem-vindos ao podcast Destravando, o podcast de quem vai além. E hoje nós vamos começar com o nosso podcast número 1 e eu tenho aqui o prazer de ter uma pessoa que é muito especial porque eu acompanho ela desde o início, tanto da minha carreira quanto da carreira dela. É uma pessoa que digamos assim, é essencial para muita gente que quer se lançar no mercado, quer fazer uma presença que vá de encontro com o público e nada melhor do que ela mesma para falar sobre ela. Então, quero apresentar a vocês Milena Mayra, que é designer de moda e especialista em imagem pessoal. Prazer estar aqui, Lucas. Uma honra estar aqui no seu primeiro episódio desse podcast, que com certeza será um sucesso. E bora hablar hoje, né? Vamos hablar e muito por aqui. Minha querida, esse podcast, ele tem um intuito, né, de trazer um ensinamento para empreendedores, ensinamento para pessoas que querem traçar essa jornada que a gente conhece com muito amor e com muita dor, né? Então, assim, nada melhor do que começar perguntando: quem é a Milena hoje? Então, é uma pergunta um pouco complexa, se a gente for por esses termos, né? Quem é Milena hoje? É algo de se pensar, mas hoje Milena é uma mulher, né? Há muito tempo se via como uma menina, como uma garota, mas hoje se vê como uma mulher que está realizando muitos sonhos, né? A Milena hoje entende também do seu propósito, né? O que ela quer alcançar. Então, é uma pessoa que se ama, que se acolhe, que se respeita, que é zoeira nos momentos certos também, né? Que é filha, que é esposa, só não é mãe ainda, só de pet. E essa é a Milena hoje, né? Ainda assim sonhadora. Desde a Milena da infância, ainda assim sonhadora, isso não saiu. Verdade. Quando a gente se conheceu, uma coisa que eu vejo assim, que tanto você me inspirou, quanto eu vejo que teve muito essa troca de energia, foi da gente sempre pensar no, digamos assim, o inconformismo de onde está. Sim. Né? De tipo, poxa, eu preciso fazer mais, eu preciso ir além. Muito. Né? Então, eu acho que isso também foi o que manteve a gente sempre fiel aos nossos princípios, aos nossos propósitos. Né? Me diz, como é que começou essa vontade de você ir para essa área de moda? Você já tinha? Foi uma coisa que você ia para um caminho e desviou e foi para outro? Como foi essa decisão? Então, né? A moda, ela sempre foi um tabu pra mim. Tanto pelo meu físico, desde criança, né? Magra e alta. Não vou colocar nem magra, né? Desnutrida mesmo. Quando eu era criança, era desnutrida. Mas era realmente o meu jeito, né? Não era porque eu estava passando fome, era realmente o meu físico. Mas eu era sempre muito tímida. Eu tinha medo. É uma coisa que está sendo trabalhada, né? Até hoje em mim. Mas medo de ser julgada. Então, tinha muito medo de ser julgada, tinha muito medo de brincadeirinhas, sabe? Então, eu sempre tentei me reservar o máximo possível. E quando as pessoas vinham em mim, dava pra você ser modelo, não sei o quê. Então, eu meio que pegava raiva daquilo. Se você tá dizendo que eu vou ser modelo, então eu vou provar pra você que eu não vou ser modelo. Tanto é que eu lembro... Então, no início, tu não queria ir... De moda, meu filho, eu tinha preconceito. Eu tinha literalmente um tabu. Assim, eu não tenho ninguém na família que costura. Tem uma máquina de costura, assim. Fiquei sabendo depois que estava me formando em moda que minha avó tinha esse sonho, mas foi interrompido. Até então também não sabia desse sonho dela. Mas eu tinha um tabu muito grande com moda. Tanto por conta das pessoas falarem pra mim, né, que via eu trabalhando com moda. E eu queria provar que eu não ia trabalhar com moda. E ficou marcado pra mim no ensino médio, no Adriano Jorge, um coleguinha de classe que falou que eu não comia pra ser modelo. Aí, meu filho, por isso que hoje eu como feito uma louca também, entendeu? Eu como feito uma louca. Aí me deu, eu vou provar pra esse safado. Desculpa aí. Eu vou provar pra esse sem vergonha. Não vai sair a palavra não. Que eu como
E eu não sou magra porque eu quero ser modelo, não. Então, tipo, eu criei essa resistência em mim mesma, como também tinha até mesmo medo de aparecer, apesar de ser atrevida, eu gostava de aparecer, ao mesmo tempo tinha medo de ser julgada. Porque aquela criança só queria ser amada. A sanguínea, né? Eu gostava de aparecer, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de julgamentos, né? Eu era muito emocionada. E aí, quando eu estava finalizando no ensino médio, que aí meu namorado, na época, hoje marido, falou pra mim, eu quero te dar uma máquina de costura. Eu olhei pra cara dele e falei, tá me achando com cara de costureira? Você tá louco? Tipo, eu nunca tinha nem sonhado em nada em relação a isso. Eu já tô correndo dessa área, você quer me empurrar? E ele veio querendo me empurrar mais ainda. Aí eu ficava, o que as pessoas têm na cabeça? Eu sabia que eu queria trabalhar com criatividade, porque desde criança eu amava criar. Eu sempre inventava, criava alguma coisinha, até vendia para os coleguinhas. Seja de desenhos que eu fazia, eu desenhava, enfim. Sempre criava alguma coisinha. Então, eu tava querendo seguir o caminho de design. Tanto é que eu fiz o curso de web design, eu queria fazer publicidade, propaganda, marketing. Social media, né? Trabalhei como social media, que foi um sonho pra mim. Assinou minha carteira lá como design. Eu fiquei, meu Deus. Meu primeiro emprego dentro da área do marketing. Dentro da área de marketing. Tava lá design na minha carteira de trabalho. Meu filho, aquilo dali. E eu fiquei... isso foi o quê? 2016, 2017? E eu fiquei encantada porque ele estava me pagando pra eu criar arte no Photoshop. Porque pra mim ninguém ia pagar alguém pra criar arte no Photoshop. Que era uma coisa que eu sabia fazer, então tipo... qualquer pessoa vai saber fazer isso, na minha cabeça. Então eu fiquei encantada. Nossa, eu me sentia um máximo, juro. E pra mim... Só que eu estava procurando ainda assim uma graduação. Parte de família de pai, eu sou a primeira graduada. E o meu pai, ele sempre colocou muito na minha cabeça de... Nunca fique em segundo lugar, porque o segundo lugar nunca é lembrado. Trabalhe para ser a primeira. Então, eu já gostava de me exibir, já era um pouquinho competitiva. Aí, ó, com o gás dele... competitividade, mesmo. Só um pouquinho. Tanto é que eu era muito ciumenta, né? Quando eu encontrei a graduação de moda, que foi a caminho desse trabalho... Quando eu cheguei lá, pra mim não ia ter ninguém fazendo design de moda, único, o Alecrim Dourado, tá? Eu seria. Aí eu chego lá, era uma turma muito pequena, mas tinha gente. Eu era muito ciumenta com a faculdade, com tudo. Falei, não, só é meu, só eu posso ter, não sei o quê. Eu era assim. Imaginou que ia chegar lá, só você ia ter a sala. Nossa, minha filha, é o Alecrim Dourado, nossa, é ela, a designer, entendeu? Então eu tinha muito esse pensamento também porque eu não tinha maturidade. Né? Tinha muitos ecos dentro de mim, né? Que ainda não eram resolvidos, que precisava de terapia. E depois eu tive essa terapia. E aí hoje, quanto mais gente dentro da área, melhor. Por favor, quanto mais melhor. Então, assim, eu fui até a moda só porque a faculdade tinha a palavra design. Então, eu meio que menti pra mim. Porque quando eu vi o outdoor, eu vi lá design de moda. Ai, que boba é isso? Porque Foi mais por curiosidade pra saber... Foi curiosidade. O que era do que pra... Isso, porque olha só, eu nunca saí de Arapiraca. Nunca saí de Arapiraca, só tipo, visitas em outras cidades, mas não de viver, sabe? Então, eu era muito na minha casinha, no meu centrinho. E a minha mente explodindo só pensando em criar, porque eu já editava vídeos, eu criava clipes, eu criava um monte de coisa junto com o meu irmão, que ele também veio pra essa área de arte, então a gente vivia inventando coisas, inclusive canal no YouTube, que tem até hoje lá, que eu nunca vou dizer o nome, que tem vídeos muito vergonhosos, tá? E aí, a gente vivia nesse mundo nosso, de criação nosso, só que quando eu tava indo pro estágio, na época eu era estagiária, que eu vi aquela... graduação, design de moda, fiquei, assim, muito curiosa com aquilo, ficou uma pulguinha atrás da minha orelha, e aí eu fui, sim, verificar. Você foi achando que tinha a ver ainda com a área de marketing, de design que você fazia ali do marketing digital. Isso, porque eu conhecia design de produto, eu conhecia design de interiores, como eu sempre fugi de moda, então eu não sei como, eu nunca vi essa graduação antes, mas enfim, só vi realmente nesse dia. E aí, quando eu fui pesquisar a grade curricular daquela faculdade, tipo... Não tem quando vem as luzinhas e o brilho. Foi isso que eu senti. Eu tava lá e vi as luzinhas. Meu Deus, eu quero isso pra mim. Eu não pensei o que a minha mãe ia achar, o que meu pai ia achar, porque eu estava para fazer faculdade na UFAL, administração.
Eu também. Eu estava morrendo por dentro. Falei, meu Deus, Por que que o pessoal fala tanto administração. que a administração é a faculdade que vai às pessoas que não sabem o que quer? Ah, então, né? Né? Eu Nada contra quem faz administração. Eu também fiz. Mas é importante ter, né? Mas eu acho assim, hoje eu vejo que é uma das principais faculdades que, pelo menos, todo curso deveria ter uma parte administrativa. sim, mesmo sendo chata. Não é mesmo? É chata. Tem muita coisa assim que você olha e fala, meu Deus, pra que eu vou estudar essa parte? Eu só ia fazer por fazer, pra dizer que eu tinha uma graduação. Entendeu? Então, porque eu também recebia esse incentivo do meu pai. Faça a faculdade. Foque nos estudos. E eu segui isso ao pé da letra. Foque nos estudos. Tanto que eu me endividei tanto pagando o curso. E pós-graduação. Mas enfim, Tu chegou a depois... fazer pós-graduação Eu ainda? tenho 2 pós-graduações. Em moda e negócio, sabia não, né? Não. E imagem e visagismo. Tenho 2 pós. Mas isso é na faculdade que você fez de... Uma eu tô finalizando agora, que é de imagem e visagismo, e a outra de moda e negócio eu fiz em já de 2020. design de moda. Depois já design de moda da faculdade. Que massa, eu não sabia não dessa Meu parte. filho, o que eu tenho de estudo aqui, você não tá ligado. Vai compartilhar com a gente um pouquinho hoje. Eu Viu? compartilho. Cara, quando você falou sobre essa questão de digamos assim, você não queria ir para a área de Não, moda. tinha preconceito. Total. Tinha preconceito. Eu me vejo demais. Por quê? Hoje eu atuo na área de marketing há o quê? Cerca de 5 anos. Mas, na época, eu também era muito preconceituoso com marketing. Na verdade, eu não sabia nem O que era marketing? o que era marketing. Entende? Por quê? Eu era da área de vendas. Então, eu comecei CLT. Depois eu vi que CLT já não dava para suprir as coisas que eu queria conquistar. Uhum. Né? E isso teve muitas pessoas que passaram no meu caminho ali que foram alimentando esse desejo, né? Que foram pilares para que eu pudesse ter essa visão que eu fui formando até hoje. E eu saí da área de vendas para marketing por necessidade. Que eu tive uma agência que eu era somente o vendedor, virei sócio, depois teve levei um golpe. Então, né? Né? E aí tive que virar design. Então, de sócio a design. Que foi um curso que eu fiz de Photoshop. Provavelmente você sabe, é aquele curso que, se a pessoa não tiver muito afim, ela faz por Pressão fazer. por fazer. Ah. Eu fiz na época para não sair da escola, porque eu gostava dos professores. Pra tu ter ideia do valor que eu dei pro curso. E eu acho que uns 2 anos depois eu precisei desse curso e voltei pro mercado. Mas eu me identifico demais com essa questão de tipo, era uma coisa que hoje é a sua vida, Sim, eu respiro moda. mas antes era tipo, não quero nem chegar perto. Não, de forma alguma. É De algo forma que, tipo, pra mim era a mesma coisa. Eu amava vender. Agora, quando falava sobre essa questãozinha de Design, marketing, nossa, até eu entender que marketing, assim como moda, não é sobre só vestimentas, mas sobre emoção, sobre É um mundo. pessoas, é um mundo que você mundo entra muito ali, grande. uma bolha que você tá entrando que é totalmente diferente. Muito. E só quem tem uma visão mais criteriosa, mais técnica, vai conseguir visualizar isso, né? E assim, quando a gente estava conversando antes do podcast, você soltou uma frase. Essa frase foi: o externo é um reflexo do interno. E aí eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso. Mas conta pra mim, o que isso quer dizer, afinal das contas, para a Milena e para o trabalho da Milena? Tá. Porque hoje você atua com pessoas, né? Sim, eu atuo com pessoas. E assim, desde que eu comecei realmente como consultora, foi um aprendizado também pra mim, né? Tanto é que, só abrindo esse parênteses, eu estava tão realizada quando eu iniciei como consultora que a minha primeira cliente, eu esqueci que ela ia me pagar. Eu fui lá, atendi ela. Aí eu fui guardando lá as coisinhas na mala, depois do atendimento. Chamei o Uber e fiquei na porta esperando ela. Milena, o seu pagamento. Aí eu,
é mesmo? Você vai me pagar? Porque assim, eu ainda tive muito essa questão de, não sei, achar que o que eu sabia, o que eu tinha, não era necessariamente algo que retornaria dinheiro pra mim. Como foi a questão do design, saber mexer em Photoshop, saber criar artes, né, como uma social media, para mim qualquer um poderia fazer isso. Então, quando eu tive o conhecimento também da consultoria e comecei a empreender, claro que sozinha, tipo, é outro mundo, você sem ter noção de nada, de como tocar, mesmo sendo só você, né, mas como é que trabalha como empresa, eu presa, enfim, então, aquilo foi tudo muito novo para mim, inclusive a venda, porque eu nunca vendi. A não ser vender desenho de 50 centavos para a coleguinha da escola. Então, eu nunca tinha feito venda. E também, quando eu era CLT, eu não tinha contato com o cliente. Vinha demanda, eu criava as artes e entregava. Só tinha contato com meu chefe. Apenas e com os colegas de trabalho. Mas, fora isso, então foi um aprendizado. Eu cresci muito como CLT. Eu não troco a experiência que eu tive. Não troco. Porque ali também eu aprendi muito sobre mercado. Mesmo não tendo tanto contato, né, com os clientes. E como consultora, eu digo que foi um regar para a Milena que é hoje. Porque eu fiz moda querendo ser criadora, estilista. Então, eu fiz moda querendo criar. E na consultoria, que eu também tive um tabu que foi quebrado, por que as pessoas vão pagar para eu ensinar elas a se vestir? Entendeu? Então, foi algo também que foi se quebrando dentro de mim e eu comecei a enxergar a potência que tinha nisso. Eu não estava falando só sobre roupa. Eu estava falando sobre histórias, sobre emoções, sobre dores, sobre medos, sobre autocuidado de cada mulher que passou e estava passando por mim. E conforme eu ensinava elas, elas me ensinavam de volta. Tudo foi um aprendizado. Então, eu comecei, assim, como consultora um pouco engessada, né? Como o mercado fala, ó, aqui são 7 estilos universais, é isso e aquilo, e colocava a cliente numa caixinha. E conforme eu fui evoluindo, passando o tempo, eu observei que, cara, não somos caixinhas. E eu comecei a trazer outras coisas, porque conforme eu fui vivendo, coisas aconteceram comigo, que eu peguei dessas experiências e acrescentei dentro do meu trabalho. Então, uma das coisas que aconteceram foi crises fortes de pânico que eu tive, uma crise forte de ansiedade, que eu cheguei a ser medicada também. Né? Isso ainda aconteceu quando eu estava para me formar em moda. E eu passei muito tempo debilitada. E aí eu comecei a atuar como consultora, tinha meus medos, meus traumas, ainda estava sendo medicada. Você lembra da primeira reunião que a gente fez? Eu tive uma crise de pânico. Você teve uma crise? A nossa primeira reunião no shopping, eu tive uma crise de pânico e eu falei pra vocês, estou tendo uma crise de pânico agora, preciso sair daqui. Foi uma... Assim, chegou a ser engraçado, porque... Primeira vez que tu me viu. Sentei na mesa, eu falei, oi, tudo bem? Aí você, olá, tudo bem, eu tô tendo uma crise de pânico. Então foi uma coisa assim que eu falei. Gostei dela. Até doida. Gosto de gente doida. Meu Deus. Então pronto, encontrou. E daí pra frente foi só... Foi. Só trabalhos e encontros. Foi perfeito. Deus tem um propósito pra tudo. Mas enfim, foi diante dessas crises de pânico que eu tive que eu me retornei para alguém que eu estava muito afastada, que era o próprio Criador. Então, eu estava afastada dele e eu estava afastada de mim mesma. Porque eu estava apenas vivendo no automático. E através desse processo que eu tive, né, das crises, fiz terapia, enfim, fiz várias coisas e voltei para o colo do pai, sabe? Eu retornei para o colo dele. E foi algo que me acolheu. Então, eu comecei a observar que a imagem, ela está ligada diretamente a ele. Somos imagem e semelhança dele. Então, a frase, o externo reflete o interno, porque a nossa imagem nada mais é do que um reflexo, tanto de quem somos através dos nossos medos, até porque se você for ver uma pessoa, vamos colocar por exemplo uma mulher, que ela está passando por problemas, que ela não se ama, que ela não se cuida, que ela se negligencia, vai refletir na imagem dela. Ela vai sair descabelada, vai só fazer um rabo de cavalo alto. Se passar um batom, vai ser um milagre, entendeu? Vai colocar qualquer blusa, a primeira que vê no guarda-roupa sai. Amor próprio, né? Não tem amor próprio, vai refletir na imagem dela.
Da mesma forma tem essa forma negativa, né? Tem outras formas negativas também de que pessoas que são apenas superficiais, que elas não têm o interno, então elas só estão refletindo uma superficialidade do próprio ambiente. Aí pode entrar a ostentação, que é uma forma dela se pertencer a algo. Então a imagem dela só está refletindo o meio dela. Da mesma forma como alguém que se ama, que se cuida, que zela o seu corpo, vai refletir isso através da sua imagem. E o que é a imagem? É só a roupa? Não. É a roupa, é a postura, é a forma de comunicação, é a forma como ela é aberta para com o próximo. Então, a nossa imagem nada mais é do que isso, um reflexo da gente, de como a gente está por dentro. E eu vou até além. Ela é um reflexo se Deus está ou não está dentro de você. Porque nós somos o quê? Feitos à imagem e semelhança dele. Através da queda, né, do homem com Adão e Eva, aí se entrou a questão do homem ser imagem e semelhança do pecado. Mas quando a gente retorna para o Pai, né, e somos adotados normalmente com filhos, eu evangelizando aqui, e somos então adotados como filhos através do sacrifício de Cristo, a gente volta a refletir a luz dele. Então, por isso que eu falo que somos o interno reflete o interno, eu quero trazer esse lado espiritual, de que você é filho amado, de que Deus ama você e te tem como filho, te adotou, ele te resgatou, Cristo veio literalmente por conta de ti. É isso. E é uma coisa assim que hoje eu enxergo também que para você passar isso à frente, você tem que transbordar. Sim, tem que transbordar. Então, transbordar já está dizendo, é de dentro para fora. É. Né? Então você tem que se encher de graça. para poder compartilhar com os outros. Para poder compartilhar. Você não ajuda o próximo se você estiver vazio. Exato. Se você está vazio, seja espiritualmente falando, seja de dinheiro, você não consegue ajudar o próximo. Primeiro se ajude. Tanto é que é o mandamento. Qual é o primeiro mandamento que Cristo deixou? Ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse. Ame o seu próximo como? A si mesmo. A si mesmo. Então essa é a ordem. Deus, porque você conhecendo a Deus, você conhece a você, porque é Ele quem te conhece. Você não se conhece. Eu hoje não me conheço por completa. Conheço versões de Milena que o Senhor me apresenta. Mas Ele sabe do meu coração. Tanto de coisas boas, que se são coisas boas não são minhas, são dele. Porque eu não tenho coisas boas, é Ele quem tem e reflete em mim. Como de eu conhecer os meus pecados. Que tem pecados que a gente tem como estimação, que a gente acha que isso não é pecado. Enfim, a gente acaba realmente ali só vivendo. Mas aí você tendo essa comunhão, conhecendo ao Deus, ao teu Pai, né? Através de Cristo, porque Ele é o caminho até Deus. Então você se conhece. Quando você se conhece, você se ama, porque você sabe que você é filho amado. E quando você se ama, você transborda, porque você quer que o seu irmão também saiba e conheça esse amor e viva esse amor. E esse transbordar em tudo na tua vida. Massa. Teve uma coisa que você falou que, pra mim, faz muito sentido, que é sobre ambiente. Uhum. Né? O que eu penso sobre isso? Ambiente, ele molda você. Sim. Né? Então, eu sempre tive isso muito forte comigo na minha jornada, de que a partir do momento que eu entendo que o ambiente ele me influencia as minhas atitudes, eu tenho que montar, claro, a gente tem que estar próximo de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Uhum. Né? É aquilo, dar o passo que ele vai dar o chão. Isso. Né? Então, tá o possível bem claro. É com a gente. O possível é com a gente. Exato. Então, a gente tem que dar o primeiro passo. Né? Esse primeiro passo é o quê? Você trabalhando o seu interior. E o seu interior, digamos assim, também é influenciado pelo seu exterior. Sim. Né? Aquilo que está ao seu redor. Então, pessoas, lugares, opiniões. Né? Então, eu sempre... eu acho que não só eu, mas toda a galera que vai estar ouvindo a gente, né, já sabe que isso é muito forte, de que quando a gente decide empreender ou decide ir para um projeto novo, a primeira coisa que acontece é a rejeição. Sim. É a rejeição. Então, isso é uma coisa que, se você não se fortalecer, não se blindar, você não vai muito longe, né? Como foi? Eu falei isso para poder perguntar. Como foi
essa questão de ambiente, porque assim, claro, você tinha um ambiente que era a favor do que você faz hoje, mas eu tenho certeza que nesse caminho teve muita rejeição, muita crítica, né? E como foi isso? Qual foi o peso que isso teve na sua vida para a Milena de hoje? Para a pessoa que hoje está encabeçando novos projetos, que está influenciando pessoas e transbordando dessa graça para as pessoas. Então, conta para mim, como foi essa trajetória de ambiente até hoje? Eu posso te dizer que minha maior crítica sempre foi eu. Eu sempre fui a minha maior crítica e a pessoa mais perfeita para me colocar para baixo. Ao mesmo tempo que eu sempre fui a pessoa mais perfeita para dizer você vai e vai fazer esse negócio. Sim. Então tem esses dois lados. A minha questão é de quando eu me sinto desafiada. Eu tenho isso. Desde o ensino, desde a escola. Sempre que eu era desafiada, por exemplo, ser líder de turma, eu sempre queria ser líder de turma. Porque eu queria provar para todo mundo que eu era capaz. E eu era. Toda vez que eu fui, a gente sempre venceu as gincanas, tá? Desculpa. Quando eu não fui, a gente perdeu, tá? Desculpa. Mas quando as pessoas começaram a enxergar a moda em mim e me falar isso, então eu era do contra. Eu era do contra porque eu queria desafiar. Falar, não, você está errado. Então eu não queria aceitar isso. Então eu sempre fui essa pessoa que realmente colocou essa venda. Né? O que eu sabia que eu queria ser era rica. Mas eu não queria ser rica, dizer, tipo, tá, tem que ter alguma coisa a mais, tem que ter um porquê eu sou rica. Eu ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar. E aí, nesse procurar o porquê, tem que ter um propósito, né? E realmente na criação que eu sempre encontrei isso. E nessa trajetória, claro que eu tinha as minhas rixas, né, da minha mente. Minha mente, ela sempre foi muito barulhenta. Então, no mesmo tempo que eu tinha ciúmes, quando eu estava na faculdade como designer de moda, eu tinha ciúmes quando eu estava como consultora. Então, como assim? Eu tenho que ser a melhor, entendeu? Eu era muito competitiva, muito mesmo. Aquilo que teus pais falavam logo no Você tem que ser a primeira, não é a segunda, não. Porque a segunda nunca é lembrado. Quem tá no segundo lugar, a prata. O terceiro lugar ainda é visto, né? O terceiro lugar ainda é visto. Mas entre o segundo e o segundo perdeu pro primeiro. Ele não alcançou o segundo pódio. O terceiro é basicamente aquele que conseguiu ainda. Uhum. O terceiro ainda é visto melhor do que o segundo lugar. Só vê as Olimpíadas. Exato. Entendeu? O prata tá lá pra dizer... Ele não tem uma sensação de vitória. Ele tem uma sensação de, cara, eu perdi o primeiro lugar. Bateu na trave. Eu perdi o primeiro lugar. Então, tinha muito essa competitividade para com tudo. Então, eu criava minhas próprias teorias, creio que isso mesmo, né? Na minha mente. E o que me desafiava era isso, eu ser a melhor. Só que, conforme realmente o tempo foi passando, que eu fui observando a melhor em quê? E como? Porque, juro pra vocês, enquanto eu atendia, mesmo tendo essa competitividade interna minha, mas quando eu estava com uma mulher que ela se abria pra mim, isso não existia mais. Eu entendi ali a essência do meu trabalho. Entende? Não era eu ser a mais vista da cidade, do estado, enfim, a única consultora do Brasil. Mas sim... o diferencial que se fazia na vida de cada pessoa que estava ali comigo. Então, foi a partir disso que realmente foi me moldando. E se teve alguém nesse percurso que me diminuiu, ou então que fez alguma coisa, eu juro pra você, eu não lembro. E eu vou te dizer o porquê eu não lembro. Porque as coisas negativas, elas simplesmente somem da minha cabeça. Então, se um dia eu xinguei alguém como eu xinguei, ou então se essa pessoa me xingou como ela chegou, a não ser que realmente tenha sido um trauma, eu não vou lembrar. Não fica na minha mente. Nenhuma das brigas, nenhuma das intrigas fica... Eu entendo, por exemplo, claro que tem pessoas que tive desentendimentos e que eu gostaria muito de ter uma oportunidade de chegar para essa pessoa e conversar. Tudo bem? Bora se alinhar aqui, porque pra que isso?
Pra que ficar remoendo isso? Pra que deixar isso? Pra que deixar essa energia pesar? Então eu prefiro muito mais resolver, sabe? É paz. Cara, eu nasci de novo, sabe? Eu nasci de novo, não tem pra quê. Então, só me deixa realmente triste. Perder laços que eu poderia ter, né? Por erros meus também, né? Que eu não sou nenhuma santa. Mas que eu gostaria muito realmente de... Não precisa ser minha melhor amiga, não. Meu melhor amigo, não precisa, sabe? Mas só fica em paz. Não tem pra que isso. Então é isso. E se teve algo de uma outra pessoa que não teve nenhum contato de amizade comigo, que acabou tendo algo que me diminuísse, eu juro pra você, não tá na minha memória nem no meu coração. Cara, é muito massa isso, porque, assim, a partir do momento que você se desconecta dessa opinião alheia, dessa energia que não vale a pena gastar, né? A pessoa fica leve. Eu passei basicamente pelo mesmo processo, porque por muito tempo, toda vez que a gente faz uma transição de carreira, existe uma parte boa e uma parte ruim. Licença, tá? Fica à vontade. Então existe uma parte boa e uma parte ruim. Por quê? Ao mesmo tempo que existe muita gente que fala assim, poxa, que massa que você está começando esse projeto. Tem gente que fala, pô, isso aí não vai dar certo não. Isso aí era melhor você estar lá dentro da sua bolinha onde você estava antes. Evita, cara, não vai. E às vezes o cara não sabe nem o que se trata. É só para dizer assim, não saia da caixa. E quanta gente tá aí dentro da caixa, por quê? Porque tá seguindo simplesmente o curso que todo mundo tá indo, né? Que muita gente chama daquela corrida dos ratos. Tá indo porque os outros estão indo ou não se acha merecedor. Eu tenho algo pra falar disso. Que eu sou abençoada. Eu sou muito abençoada porque meu pai, minha mãe, a minha família, a minha base, meu namorado, que hoje é meu marido, ninguém nunca colocou trava em mim. Nunca. Então, pra dizer que... não sei quem não me apoiou. Não. Se alguém não tiver me apoiado, nunca chegou pra mim pra falar. Se alguém da minha família, fora essa minha base, nunca tiver me apoiado, nunca chegou pra mim pra falar. Eu acho que ao mesmo tempo que eu fui muito mimada pelo meu pai, né, ele realmente me deixou muito livre para eu escolher o que eu queria seguir. Tanto é que quando eu falei que eu queria fazer essa faculdade de moda, eu pensei que ele ia, olhar pra mim e falar, moda em Arapiraca, entendeu? Você é louca. Tem aí arquitetura, tem administração. E você quer fazer moda em Arapiraca? Nunca teve. A minha mãe, ela ficou sem entender e o máximo que ela falou foi, você quer fazer essa faculdade para ser costureira? Entendeu? Aí eu, não mãe, eu vou ter a minha marca. Eu vou ter as minhas costureiras. Eu vou ter as minhas modelos. E eu vou ter as minhas clientes. Porque eu estou estudando moda para ter um império. A gente tá... construindo um legado. Essa é a chave. E desde que eu abri um ateliê, assim que eu me formei em 2019. Em 2020, eu comecei a fazer pós-graduação e fiz N cursos, tanto de imagem e também pro que eu queria, que era pra minha marca Slow Fashion. Eu tenho essa marca há 5 anos e eu nunca fiz ela ir pra frente, porque eu sempre esperei o momento perfeito. Entende? Entendo. Hoje eu entendo que eu estou com uma mentalidade melhor. Que se eu tivesse aberto naquela época, eu poderia errar muito com ela, como eu errei muito comigo como consultora. Principalmente a parte de entender como funciona uma empresa. Que eu estou aprendendo agora. A faculdade de administração fazendo falta. Então, a faculdade de administração fazendo falta. Mas eu esperei esse momento perfeito também para essa marca, para esse império, para esse legado que eu queria deixar. Que hoje, com o Renda-se, eu vejo a oportunidade de... Tô nem aí se eu não tenho um bom caixa para investir nessa marca. Ela vai existir a partir de setembro. Com ou sem um local físico perfeito
de como ela deveria ser. Porque eu tenho todo o conceito dela. Todo o conceito, o nome, a logo, as cores, o estilo de roupa, todo o conceito desde 2020 que o Senhor me entregou em uma oração. Eu não criei essa marca, Ele me deu. Por isso também que eu fiquei com tanto... Tem que ser perfeito. Porque é literalmente um tesouro que eu tenho. Um tesouro. E pronto, e assim eu fui falando, até falar pra minha psicóloga na época, que eu iniciei como consultora porque a Milena Mayra precisava ser regada para ela poder regar essa marca. Porque sem Milena Mayra a marca não existe. Entendeu? Eu acho que eu conheço a ideia. Você conhece, sim. Desde que a gente começou a conversar. Eu sou boca aberta. Quando a gente começou a conversar, você falou: Lucas, eu tenho uma marca. Ela ainda não existe presencialmente, mas eu tenho essa marca, está na minha cabeça. É dessa forma. Você me mostrou. Mostrei o conceito dela pra você. Mostrou o conceito, tinha tudo certinho e tal. Aham. E aí, depois de tempos, agora quando você falou, né, recentemente para mim sobre os projetos que estão voltando, inclusive estou muito ansioso para perguntar para você como foi essa mudança assim que você tá saindo de consultora e voltando para ser criadora. É. Mas antes eu tenho uma coisinha que eu quero perguntar. Pergunte. E tipo, isso daí para mim hoje ver essa evolução e saber que eu até estava junto, né, faço parte disso, cara, é muito legal, porque é até a proposta desse episódio, né? Recomeço. Isso. Né? Recomeço. Então, o recomeço é parecido até com aquela questão, né? Existe o copiar e o modelar. O modelar, para muita gente, modelar e copiar é a mesma coisa, mas modelar é você fazer algo que já existe, só que de forma melhor. Uhum. Então, você pegou o que você já tinha, aprimorou com a tua expertise desse tempo. Vai sair perfeito? Não vai sair perfeito. Não o que vai. importa. Mas vai sair. Né? Vai como sair. um podcast. Foi uma luta pra gente fazer. Sim. Né? Mas saiu. Né? Antes de eu perguntar isso, eu quero saber uma coisa. Eu acho que eu nunca perguntei isso pra você nas nossas conversas. Não tá nem no roteiro. Vixe, rapaz. Roteiro, né? Vai, pergunta. Eu quero saber. Teve um momento na tua trajetória como consultora que você disse assim, poxa, esse é o ponto que eu percebi que eu tô no caminho certo. Aquele momento que você para e fala assim, leva um choque e fala, agora eu entendi que eu tô indo pelo caminho certo. Uhum. Teve esse momento? Quando foi? Conta pra gente. Conta. Ele não teve só uma vez, né? Na verdade, esse momento tiveram várias vezes. E assim, às vezes é um pouco até mesmo difícil de você mesmo perceber o impacto que o seu trabalho tem, sabe? Então, às vezes que eu percebi que eu estava no caminho certo, era com os feedbacks. Em que, depois de um atendimento, seja ela chorando em um provador porque se vestiu de uma forma que ela achava que não podia, seja em um feedback após uma palestra onde eu ali... Hoje eu tenho o costume de fazer uma oração antes de falar. Antes eu não tinha. Mas onde eu ali entreguei e fui usada, sabe? Mesmo eu... Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho um monte de coisa pra resolver. Mas aí vem uma alma que vem até mim e fala do benefício que foi para ela, sabe? Do transformar. E que até mesmo depois de tempos, ela chega no meu direct e me manda uma mensagem, ó, isso aqui é por conta de você. Ou então, eu admiro o seu trabalho. Eu admiro você. Então, é forte. Eu já recebi mensagens, tipo assim, eu tava em casa, que quando eu me mudei pra Maceió, eu fiquei um tempo em depressão. Porque aqui em Arapiraca eu tinha amigos, eu tinha vida, eu tinha liberdade geográfica. Eu conhecia acima e embaixo de Arapiraca, enfim, e já tinha, de certa forma, um nome aqui. Em Maceió só foi eu e meu marido. Em uma cidade que eu não conheço,
onde eu não ia ter uma renda, inicialmente falando, ia ser só o trabalho dele. E ali eu fiquei trancada num apartamento com os meus gatos, né? Porque ele saía pra trabalhar, enfim, ficava eu e os meus gatos o dia todo. Ali eu quis desistir não sei quantas mil vezes. Só nesse um ano, nos primeiros 6 meses, vou colocar primeiros 7 meses que eu estava em Arapiraca, em Maceió. Não sei quantas mil vezes eu quis desistir, de formas até mesmo contra mim. Compreende? Compreendo. E eu juro que ali eu não desisti porque tinha uma pessoa que estava ao meu lado, por telefone, dia após dia, que era a Natália. Era ela quem... Milena, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. Era ela quem me empurrava a sair do casulo que eu estava entrando. Inclusive, eventos que tiveram aqui em agosto, que foi o que a gente fez no FDS, enfim. Foi ela também trazendo esse incentivo, porque ali eu estava derrotada. Derrotada. E às vezes xingando ela mentalmente, porque ela não me deixava em paz. Mas eu agradeço muito por esse tempo. Deus sabe o que faz, né? E por ela ter ficado ali comigo também nesse tempo. Mas, assim, teve momentos, assim, né, que eu estava nesse poço de derrota, de autocomoção comigo mesmo, enfim, ali. E que do nada chegava uma pessoa no Instagram falando que se inspirava, que o meu trabalho tinha ajudado ela, que eu nunca desistisse, não sei o quê. Aí você vai pensar o quê? Se não é o próprio Senhor abrindo seus olhos. E o momento, né? E o momento. O momento que isso aparece. O momento. É forte. Eu já passei algumas vezes por isso. E parece que é sempre naquele momento que você tá assim. Quando você tá prestes a desistir, que você fala assim, poxa, eu não tenho mais pra onde ir. Não tem Aí outro aparece caminho. assim, uma luzinha. É tipo, ó, lembra por que tu tá aqui, É, né? Lembra que tu tem uma importância, tu tem um trabalho a ser cumprido aqui. Tu Né? tem E isso é forte, porque principalmente eu vejo como a gente influencia na vida das pessoas, né? Tanto você quanto eu somos consultores, então não é sobre trabalho, não é sobre negócio, são sobre pessoas. são sobre pessoas. O mundo é sobre pessoas. Eu ainda não aprendi a ser CNPJ. Eu ainda não aprendi. Eu sou muito CPF. Já puxaram também muito na minha orelha, Milena. Inclusive eu, né? Inclusive você. Que eu sou muito CPF. Eu penso no outro, eu não penso em mim. Eu não consigo pensar em mim. E aí, realmente, eu preciso de muito suporte também pra esse lado, né? Pra olhar também a mim, né? Mas eu não consigo ainda ter esse senso de empresa em que visa apenas o lucro. Que eu até entendo, né? Porque a empresa tem que sobreviver. Sim. Mas eu ainda não consigo ter isso. Eu acho que é uma coisa que, principalmente quem trabalha sem estrutura, quando eu digo estrutura, é empresa com setores, Sim. passa muito por isso, né? O pessoal que é autônomo, né? Então, por você ser a cara da marca, ser a pessoa que atende, a pessoa que faz o trabalho por dentro. faz também. o trabalho por dentro, Tudo. que entrega, que negocia. Então, você é muito CPF dentro de um CNPJ que às vezes você não está enxergando. Né? Não tem ainda essa visão. E aí você acaba misturando as coisas. Muito, de pouco não. Misturando as coisas. Eu atendi uma pessoa recentemente que eu recebi um feedback e fiquei feliz pra caramba. Tem cerca de 4 meses. O cara é da área de alimentação, trabalha praticamente sozinho, deve ter cerca de 2, 3 funcionários, mas ele ainda era CPF. Então, tava tudo misturado, assim, a vida dele profissional e pessoal tava misturada. Que chegou no momento que eu perguntei, tu fatura quanto? Ele, E eu vou saber? não sei. Ele, juro pra você, ele falou, não sei. E tinha um faturamento razoável. Já seus 5 dígitos ali, tranquilo. Mas ele estava rico, mas a empresa dele estava pobre. Por quê? Porque ele ainda era CPF na veia ali. Né? E aí foi um processo que é doloroso. É sim.
É doloroso você entender que você às vezes está achando que está ganhando dinheiro, mas na verdade você está esfaqueando a sua empresa, esfaqueando o seu negócio, né? Para, digamos assim, você está vivendo bem, mas é um processo que você precisa entender que para você viver bem de verdade amanhã, a tua empresa tem que viver bem hoje. E muitas vezes você, o dono, não vai viver bem hoje. Você vai se sobrecarregar, você vai receber menos do que você acha que deve, que existe muito isso, a questão do ego. Sim. Está muito dentro da área do marketing, dentro da área da moda, o ego, né? Então a gente lida muito com isso, com o ego do outro. Qual a dificuldade hoje dentro dessa área da moda? Porque assim, você lida diretamente com o ego daquela pessoa. Então, Sim. eu acredito que muita gente lhe procura esperando um resultado, né, assim, que está na cabeça dela, uma expectativa, e você, como consultora, tem que metrificar essa expectativa, regular e levar para o que realmente é certo. Assim, sendo bem sincera, a maioria das clientes, elas têm medo de serem mudadas. De que eu transforme elas em outras pessoas. Perder a essência. Perder a essência. Só que aí quando eu começo a falar, ela percebe que não é bem assim que a banda toca, né? Porque eu não estou pra transformar ninguém em personagem. A não ser que eu trabalhe no set de um filme, né? Mas fora isso, eu primeiro vou querer entender quem é você. Então você vai ter que abrir a sua vida pra mim. Então muito aqui é momento de psicologia, psicóloga e terapia. Porque se eu não sei quem você é, como eu vou te ajudar a vestir? Sabe? A dizer para o mundo quem você é. Porque a imagem nada mais é do que isso, né? Você dizer para o mundo quem você é. Através da sua imagem, que é uma forma de comunicação, né? Inclusive a que mais impacta, que gera o primeiro impacto, que é a imagem. Então, a maioria, algumas têm esse medo, outras têm até dores referente a isso, né? Então, como eu disse, na consultoria de imagem, é normal a cliente chorar. É normal ela chorar. Como é normal também ela ficar muito feliz, realizada, espontânea. É normal os dois jeitos. Os picos de emoção. Os picos de emoções, porque são N's e N's, são vidas, são histórias, sabe? E a gente tá lidando com isso. O processo de rejeição, O processo, de aceitação. isso. Nossa, cara. É tudo isso que é lidado. Porque muita gente hoje, inclusive eu mesmo, né, eu passei por isso, de tipo, querer me vestir de uma forma, né, e depois ter que, por influência externa, ou até por rejeição, ou por vontade de ser aceito, de pertencimento, Isso. de querer fazer parte daquilo ali e ter que me enquadrar. Sim. Né? E nesse enquadramento, beleza. Hoje eu entendo que para o que eu quero e eu me sinto bem, né, mesmo, eu não perdi a minha essência. Por exemplo, você sabe, eu curto um rock. Eu curto bastante rock. Curtimos. Então, mas quem olha para mim fala, Lucas, eu não vejo você nunca um roqueiro. Porque todo mundo acha que o roqueiro é aquela pessoa. E não é. Né? E a gente... Isso é questão de uma expectativa que é criada em cima do outro. Sim. Né? E que faz com que aquelas pessoas sofram com isso. Assim, quem não sabe quem é e aonde quer chegar, ela vai se vestir para um propósito. Ser aceita. Então, a moda hoje, ela vende isso. Hoje não, desde os primórdios, a moda vende isso, que é aceitação, pertencimento. Pertencimento a uma classe. Tanto é que você vai ver, a elite se veste de uma forma. Se formos colocar em subgrupos, os funkeiros se vestem de uma forma, os roqueiros se vestem de uma forma, os otakus se vestem de uma forma, sabe? Então, assim, tem os subgrupos que é para pertencer, você se sentir amado e acolhido por uma sociedade. A roupa, ela tem esse poder e as pessoas, quando elas não se conhecem, o que ela quer é ser amada. Para ser amada, ela tem que ser aceita. Para ser aceita, ela vai se vestir conforme o grupo se veste. Independente de classe, de grupo, de nicho, de tribo,
Independente. Então, as pessoas, elas se vestem para isso. Principalmente quando estamos na adolescência. Que aí, quando você está se descobrindo. Então, você vai para subnichos. Que aí você mete aquela franja louca. A franja louca. A luvinha. Eu usava muito. A luvinha de roqueira. As caveirinhas. Cara, eu usava Spike, cara. Eu usava Spikes. Um monte de ferrinho aqui, assim, ó. Porque você queria ser amado, Lucas. Você queria pertencer a um grupinho e ser amado por aquele grupo. Então, as pessoas, até mesmo na vida adulta, elas buscam isso. Seja no trabalho, né? Por exemplo, quem é da área de administração se veste de uma forma. Quem trabalha num banco se veste de uma forma diferente de quem trabalha na feira. Claro que tem coisas diferentes aí em vários setores, né? Dessas duas comparações que eu fiz. Mas eu tô falando aqui de grupos, né? De ser aceito e pertencente a um grupo. Então, as pessoas, elas buscam isso através da imagem. Mas quando ela se conhece, ela não tá se vestindo para pertencer a um grupo. Ela está se vestindo para ser vista. Exato. Para as pessoas notarem ela. E não de, ai, vem aqui, eu te acolho, querida. Calma aí, você vai na terapia e trata. Entendeu? Para você entender quem você é. E aí sim, você ser vista. E aí sim, você vai brilhar. Show. Tem uma coisa que veio aqui na cabeça pra te perguntar. Eu antes. Que pra mim já foi algo polêmico. Porque assim, quando a gente lida com o empreendedorismo, existem muitas vertentes. Existe muita gente trazendo informação. Então, eu sempre costumo dizer pra galera que me segue que hoje a gente não vive mais no mundo da falta de informação. Há 30 anos atrás, se faltava informação. Uhum. Hoje a gente vive na época Que tem informação até demais. da sobrecarga de informação. Então é tanta gente falando tanta coisa que você não sabe que caminho tomar. Uhum. Então tem algo que o pessoal fala muito, principalmente para um novo empreendedor, que é para você se tornar isso aqui, comece se vestindo como se fosse. O que é que você me diz sobre isso? Vestir primeiro, Para muita gente vestir isso para ser, né? Exato. O vestir para ser. Isso para muita gente é polêmico, porque tem gente que concorda, E tem gente que discorda. tem gente que discorda. Eu já cheguei a usar também essa frase. Vestir para ser. Mas aí o que eu trago, a analogia que eu gosto de trazer é a seguinte. Quando você, Lucas, Gabriel, coloca um terno slim, como aquele azul que você usou, você se sentiu diferente Sim. do que a roupa que você está usando aqui agora, por exemplo? Que ela é mais confortável, né? Mais casual. Você se sente diferente? Sim. Se uma mulher, ela colocar um vestido também de alfaiataria, com corte clássico e um escarpão, ela vai se sentir diferente do que usando um short jeans e uma camiseta? Com certeza. A roupa tem poder. Então, se eu quero ser, vamos fazer essa analogia. Se eu quero ser visto como alguém bem-sucedido, se eu quero alcançar algo que hoje está distante da minha realidade, mas se eu me permito experimentar a sensação de como é estar lá, eu vou ter mais forças ou menos forças para chegar a esse objetivo? Você vai ficar mais instigado a querer esse lugar, esse pertencimento logo, ou você vai ficar desanimado? Com certeza. Então, se você quer sair usando, vou colocar algo bem trivial. Se você quer sair usando um relógio caro, se você quer ter liberdade geográfica, se você quer visto como alguém bem-sucedido, se você começar a se sentir como essa pessoa já hoje, mesmo sem ter toda essa carga, você vai ter mais forças, vai ter menos forças para chegar lá, mais forças. Então, a roupa, ela tem um poder de trazer sensações e sentimentos. Mesma coisa de quando uma noiva vai provar um vestido de noiva que encontra o seu vestido ideal, ela vai chorar. Porque ela sentiu. Então, o vestir até ser, eu vejo como essa analogia de você ganhar forças hoje para a pessoa que você quer ser amanhã. Show. Tá? Concordo. Cara, cada ensinamento
tá sendo único. Que bom. Único. Cada conversa que a gente tem, na verdade, é um papo que ele sempre vai se atualizando, né? Porque são experiências que a gente vai adquirindo e a partir do momento que a gente entende que cada consultoria que é feita, cada atendimento, cada pessoa, palestra que a gente executa, a gente aprende mais. A gente aprende mais. Existe um transmitir? Existe. Mas é uma existe troca, muito, né? o aprender. É uma troca mútua. Entende? Agora sim, nós vamos para a pergunta. Agora vai. Que eu quero lhe fazer. Quando foi, isso é recente, que você decidiu, que você olhou assim para Milena e falou, agora sim eu vou voltar a ser criadora? Qual foi a motivação? Quais são os desafios que isso está lhe trazendo? Né? Que há uma mudança de mentalidade, de ambiente, de muita coisa em jogo aí. Como é que tu tá lidando com isso? Tem muita coisa em jogo, inclusive meu financeiro, né? Sempre, né? Sempre. Sempre. O empreendedor sempre tá correndo atrás de mais dinheiro, claro. Mas assim, essa mudança, ela aconteceu... Vou começar pelo início, tá? Porque assim, no início desse ano eu recebi uma mensagem, vou colocar até uma profecia. Alguém aqui já assistiu Mulan? Você já assistiu Mulan? Mulan? Uhum, a princesa da Disney. A Mulan tem uma cena, né, que ela vai até a casamenteira, onde ela acaba não sendo aceita. E ela tem que arrumar um marido para trazer honra para a família dela, né, segundo as tradições. E ela é desastrada ali, acaba não sendo aceita, então não traz honra, ela é a única filha. O pai não tem outros filhos, então ela era a única que poderia trazer honra à casa dela. E aí ela está sentada embaixo de uma árvore triste, porque desonrou a família naquela manhã. E aí o pai dela chega muito amoroso para ela e tenta consolá-la, mas ela está tão triste que não quer olhar para ele. E aí ele fala, estão debaixo de uma árvore, que essa árvore está cheia de... Tá florida. Essa árvore está florida. E aí a árvore toda florida e ele tem uma flor lá que ainda tá no botão. E ele fala bem assim pra ela, tá vendo essa árvore que linda? Todas as flores brilham aqui. Mas tem uma ali que ainda não desabrochou. Mas tenho certeza de que quando ela desabrochar, vai ser a mais bela de todas. E ela chora, eles se abraçam, enfim. E acontece no filme que quando a flor desabrocha, ela honra a família. E o que aconteceu? Isso tá marcado em mim porque Mulan é minha princesa favorita e essa cena é marcada na minha mente. E aconteceu que no início desse ano, né, final do ano pro início desse, uma irmã, né, que eu não congrego com ela, mas chegou até mim e falou bem assim, Milena, eu tive uma visão sua, onde tem um jardim de rosas. Todas as rosas já desabrocharam, porque o tempo já passou para desabrochar. Mas uma ainda está como um botão. Mas quando essa rosa desabrochar, que vai ser logo, ela vai ser a mais bela de todas. E não sou eu que estou dizendo, é o Pai. E essa rosa, ela é vermelha. Ela falou a cor da rosa, era uma rosa vermelha que ia desabrochar num tempo tardio, mas que quando desabrochar seria a que mais ia brilhar. Isso no início do ano? No início do ano. Então, Deus te conhece. Ele sabe da analogia também que eu tinha com esse filme e veio. Essa mulher conversou pouquíssimas vezes comigo. Ela não sabia que eu sou nada. E ela veio com isso pra mim, a visão que ela teve de mim. Aí vem pra meados de maio, abril, enfim. E aí abre-se o projeto do Renda-se. Eu incentivo um monte de gente a se inscrever, mas eu não me inscrevo. E aí veio o Johnson, né, nosso primo Johnson. E ele fala bem assim pra mim, Milena, se inscreva.
Aí eu falo, mas eu não tenho um ateliê, que pra mim eu tinha que ter um ateliê, né? Eu não estava como criadora, eu estava como consultora. Eu não sei se vão aceitar. Esquece, crie sua coleção e inscreva-se. Aí eu vou. Me senti bem, enfim, aí eu vou. Aí eu comecei a pensar, eu tenho que criar eu tenho que falar. Porque moda, ela conta história. Então eu tenho que contar uma história nessa coleção. E aí veio falar de Arapiraca, né? Que eu já tinha uma coleção desenvolvida sobre Arapiraca, que eu queria falar de Arapiraca. Eu falei, eu vou trazer Arapiraca para Maceió. Vou fazer isso. Só que aquilo não estava acendendo o meu coração. Você não estava se identificando Não com estava, a proposta. não estava. E aí, a matriarca do Coringa, Dona Helena, ela faleceu esse ano. E eu tinha contato mais ou menos com a família ali. E ela, querendo ou não, era uma mulher, né, que cresceu com Arapiraca. Aí eu falei, eu posso contar sobre a mulher. E se eu pegar um pouco da história dela e trazer também a Arapiraca junto e trazer para passar ela como homenagem? Top. E aí eu comecei a fazer pesquisa. Helena significa aquela que brilha. Aquela que tem luz. Me arrepiei toda. Falei, e comecei a trazer referências. Eu não conhecia a mulher, nem nada, então comecei a trazer referências sobre esse nome específico. E aí eu comecei a linkar. Isso tem a ver com o que eu estou vivendo agora. Isso tem a ver com as minhas clientes. E eu fui percebendo que aquilo que eu estava montando ali não era sobre Helena. Era sobre as minhas clientes. Sobre cada mulher que passou por mim. E eu tinha falado com a família, pedindo autorização de fazer a coleção. E quando eu percebi que eu não estava contando a história de Helena em cima das minhas clientes, eu fiquei, meu Deus, por favor, que eles recusem. Que eles recusem, que eles não queiram agora. Por quê? Porque eu percebi que eu não ia falar de Helena. Era outra coisa que eu deveria falar. Não era de Arapiraca, especificamente. Ah, porque você já tinha passado a proposta. Eu tinha passado a proposta para eles. E tu queria mudar essa proposta. Quando eu percebi que não era sobre Helena que eu ia falar, era sobre a feminilidade, era sobre as clientes, era sobre o amor próprio, era sobre a rosa vermelha que eu ia falar. Não era sobre Helena. E aí eu pedi para Deus para que tocasse no coração da família para que não fosse o momento. E assim foi. Eles foram muito gentis comigo, recusaram, né? Falaram, estamos em luto, nesse momento não é interessante. Agradeço. E aí eu pego tudo aquilo sobre a rosa vermelha e a feminilidade. E começo a desenvolver ainda mais a coleção sobre isso. Envio, faço tudo, envio para eles a coleção. De vez ser aquela que brilha, o nome da coleção é Aquelas que Brilham. Porque eu não estou falando de uma mulher. Eu estou falando de várias e trazendo o símbolo da rosa vermelha para elas. Que top. E aí eu sou convidada para um evento em Coité do Noia. Evento esse que a gente foi. Evento esse que vocês foram. E nesse evento eu já tinha enviado. Ah, agora eu Entendeu entendi. porque eu tive crise de pânico lá? Entendi, a rosa. A rosa. Aí eu fui convidada para esse evento no início como embaixadora e depois como palestrante. E fomos, né? Exato. Chegando lá, esse evento ele começou a me desmontar. Tô me tremendo agora, tá? Ele começou a me desmontar, que eu tinha que sair para gritar e chorar. Entendeu? Agora eu entendi. Então ali eu comecei a ser desmontada. Tudo que a Aline estava jogando ali estava falando muito com o meu íntimo e com simbologia com a visão que a mulher tinha entregado para mim. Sim. Até que chega um momento em que eu estava de olhos fechados lá, orando e vivendo aquele momento, uma mulher toca no meu ombro e me entrega a rosa vermelha. Sim, eu entendi isso, porque realmente teve esse momento e agora você falando, né, eu tô captando e juntando as peças e caramba. E juntando tudo. É Ai, tô me tremendo fortíssimo, todinha é aqui. fortíssimo isso. É. Caramba, cara. Eu não sabia desse bastidor. Não sabia. Caramba.
Quando ela me entrega aquela rosa vermelha, porque poderia ser uma rosa branca. Sim. Poderia ser uma rosa amarela. Aí ela me entrega. Quando eu abro os olhos e vejo aquela rosa vermelha me sendo entregue, tudo cai. Sabe? Pisa no chão abrindo nos seus pés e... Você ainda duvida? Você ainda duvida? Foi o que veio na minha mente. E logo após isso, fui chamada para o palco, onde, entre as embaixadoras, eu fui a única que levou a rosa. Eu tenho até essa Você foto. tem a foto? E por que eu levei a rosa? Porque ali também eu percebi, eu ia palestrar após isso. Eu percebi que eu seria usada naquela noite e que eu estava sendo agraciada naquela noite. E que eu estava no caminho certo. Então aconteceu a palestra, aconteceu o derramar, né? E aconteceu de voltar para casa. E poucos dias depois de voltar para casa, saiu o resultado do Renda-se. Em que de início pensei que seria uma live, mas aí... Só sei que o Renda-se me marcou em uma publicação, 8 horas da noite, no dia que ia ter o resultado. Porque o Renda-se, eles não selecionam estilistas, eles selecionam coleção. Eles aprovam a coleção, você envia a coleção para eles. Você já tem pronto. Que eu já tinha pronto, já tinha feito e enviado. E aí, se sua coleção passar, você desfila. Então, sai lá o resultado. Eu estou como estilista no Renda-se. Estilista profissional do Renda-se 2025. Onde vou estar realizando o sonho da Milena que iniciou, né, em 2017, a faculdade. Em que sonhava com esse momento de desfilar uma coleção. Onde não vou falar exatamente de Arapiraca, mas sim de todo o processo que eu vivi até hoje, homenageando essas mulheres que passaram por mim e trazendo a simbologia da rosa vermelha com a coleção Aquelas que Brilham. Que vai ser... Setembro. Já já. Já já. Eu acredito que tem muitos desafios. Tem, né? Tem muito desafio. Que legal. Muito. Que massa, cara. Vamos lá. Como a gente passou aqui basicamente uma trajetória da Milena quando ela surgiu até essa rosa que está desabrochando. Amém, que assim seja. Cara, eu sei que tem muita gente que está acompanhando a gente agora e pode estar tendo a mesma sensação desse descobrimento, esse recomeço, né? E, assim, não me digamos assim, eu não consigo parar de pensar em qual a diferença que eu sei que você está mudando, mesmo estando dentro da moda, está mudando um pouquinho no setor, né? O setor. Qual é a diferença hoje de você se posicionar como a pessoa, a consultora, e a Milena hoje que vai ser a criadora? Assim, a consultora, ela tem um papel fundamental de educar, sabe? De educar para que a cliente, ela entenda quem ela é e compre com consciência. A criadora, ela vai estar criando literalmente o produto, que aí pode ser somente um produto, ou, como vai ser dentro da minha marca, não vai ser apenas um produto, né? Então, ela conta uma história, ela tem um mundo por trás. As duas ainda estarão alinhadas, porque eu ainda assim não vou querer vender por vender. Tipo, ai, ficou linda essa roupa e você leva. Não vai ter isso, tá? Que aí se dá o termo da minha marca, é slow fashion, que é uma moda mais lenta, né? Não é como um fast fashion que é vender, venda, meta. Então eu quero humanizar o máximo possível esse processo. Ainda vai existir a Milena consultora, ela não vai deixar de existir, mas vai entrar em complô com a Milena criadora, onde eu não vou estar criando roupas, eu vou estar criando histórias, eu vou estar criando emoções, eu vou estar criando momentos. Não é roupa que eu vou vender. Então as duas ainda vão existir. Só que em momentos diferentes. Em momentos diferentes, sim.
Não sei ainda se eu vou continuar atendendo como consultora. Não sei dizer hoje, porque depois de setembro eu não sei como vai ficar a minha vida. Eu só sei que até setembro eu não consigo atender mais ninguém. Ninguém. Mas depois de setembro eu não sei, porque eu não sei o que o Renda-se vai trazer pra mim. Eu sei que tem olheiros, né? Mas eu não sei se pode acontecer algo e pode não acontecer. Pode acontecer de eu ganhar o concurso, como pode não acontecer também. Então, assim, não consigo colocar métricas agora. Não consigo dizer como será. Mas só confio. Eu confio porque eu sei que o melhor está guardado. E que é um propósito. E que há um propósito. Eu não estou entrando como criadora novamente por entrar. Por ego ou por dizer eu sempre quis viver isso. Foi meio que encaminhado e eu estou obedecendo. Que top. É isso. Que top. Cara, ouvindo toda a tua história, né, a gente tá chegando aos últimos minutos do nosso podcast. Sim. Mas eu queria que você participasse de uma dinâmica que a gente vai estar fazendo aqui com todos os convidados. Né, que eu quero 3 palavras que a Milena hoje precisa destravar. 3 palavras que eu preciso destravar? Que você não falou isso antes pra eu já pensar nelas, rapaz? Tá nem no roteiro. Nem roteiro. 3 palavras já que eu preciso... Já parei de seguir o roteiro faz tempo. Percebi. Que eu preciso destravar. Tá gostoso, né? Uhum. Querendo ou não, ainda tem processos de confiança. Hoje eu também não sou uma mulher 100% segura, né? Em tudo. Então... eu acho que eu vou vir com uma mais forte. Que apesar de ser corajosa, ainda também sou muito medrosa. Principalmente depois dos episódios que eu vivi de crises. Então, me veio uma música agora na cabeça que é Tudo Sobre Você, né? Que tem um trecho que então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Então eu não quero mais falar, Moisés, suba, fala com o Senhor lá e me dá o recado. Então eu quero subir na montanha, ter acesso, saber tirar o medo de viver o extraordinário, tirar o medo de saber que eu posso, que eu mereço, e que se eu não puder é porque ele não quer, e ele sabe o que é o melhor pra mim. Então só tira o medo, porque quem tem os dias da minha vida em suas mãos é Cristo e Yeshua, apenas. Então que eu não tenha medo. Nem dessa nova fase, que tá me dando muito medo também. Né? Nem nada. Então, só entregar. Show. O que você hoje pode falar para a empreendedora, o empreendedor que está ouvindo a gente agora, que está se emocionando com a tua história e aprendendo, né, com esse caminhar que você está transmitindo aqui para a gente? O que você pode falar para ele agora? Pode falar direto pra câmera. Vai com medo. Vai com coragem. Vai com pouco dinheiro, vai com muito dinheiro. Mas vá confiando. Porque não é de você que depende para as coisas acontecerem se ele não autorizar. Sabe? Então, só vai. Siga. E confia. Você também tem um pai. É isso. Isso aí. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Pra gente continuar vendo os próximos capítulos. Isso que eu tô documentando tudo. Eu tô documentando tudo. Eu vou postar. Meu Instagram é @milenanormal.mayra. E minha YRA. Apenas, e lá você já tem um site também que vai direto pro meu WhatsApp. É isso. No vídeo aqui vai estar passando, né, essa informação da Milena. Como coisa. Se vocês não perceberam, a gente mal parou de comer durante todo o episódio. Isso se deve por quê? O patrocinador desse episódio
é a Croaçaria da Dressa, que fez salgados que, meu Deus, é incrível, tá? Sempre estão acompanhando a gente. Adriano, um abraço, você é um cara incrível. Croaçaria da Dressa, que está sempre participando de todos os eventos que a gente está trazendo, né? É um pessoal que tem um excelente atendimento, um excelente produto e que, assim, você precisa provar, porque, né, eu tô comendo aqui E é abundante. e é abundante, certo? Então, pessoal, esse foi o primeiro podcast, né, o primeiro episódio do podcast Destravando. Quero agradecer também ao Kcast, né, esse ambiente aqui que está sendo fantástico para a gente estar utilizando, trazendo esse projeto realmente do papel para a realidade, trazendo pessoas incríveis aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês. E acompanhe a gente na rede social. O meu Instagram também é Lucas G. Eita, vou repetir. Underline. Que agora eu mudei, né? Já ia falar o anterior. Lucas G. Underline Destravando, tá? Então, acompanhem. Vão ter cortes, vão ter conteúdos lá que vão agregar para vocês. E muitos convidados tão incríveis quanto Milena para estar aqui com a gente. Até a próxima.